Bom dia, bom dia. Salve, prezados, CACDistas que estão na luta. A gente vai dar sequência e fazer o terceiro vídeo sobre direito internacional. Aqueles que não acompanharam os dois primeiros vídeos, eu recomendo que o façam e recomendo, sobretudo, que estejam a postos com um caderno de notas e uma caneta. Tá? O que a gente tem feito aqui é passado por alguns tópicos e informações relevantes que você vai poder utilizar na prova da terceira fase, tá bom? De antemão também agradeço as felicitações lá no grupo do Facebook e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar que esse canal ele é um canal sobre conteúdo. Eu vou falar sobre alguns pontos que são importantes para você enriquecer, mas realmente é muito importante que você tome nota, tá? Para você não precisar voltar e eventualmente você tá munido de questões de informação. Por exemplo, eu vou falar sobre a apelação civil 9696. A apelação civil 9696 é de 1990 e ela representa um marco muito importante sobre a imunidade de jurisdição dos estados estrangeiros no ordenamento jurídico brasileiro. Na época, ela tratou de deixar de aplicar a imunidade absoluta de jurisdição para considerar que, em certas hipóteses, no caso foi uma questão trabalhista, devia se permitir que particular demandasse, sim, Estado estrangeiro, independentemente do consentimento do Estado. O caso foi de uma autora chamada Geni de Oliveira, se você quiser ser específico e citar, quando ela pleiteou na Justiça Trabalhista a anotação na carteira de trabalho do seu falecido marido de alterações contratuais que teriam sido efetuadas pela representação comercial da República Democrática Alemã no Brasil. Em julgamento do conflito de jurisdição, o STF, que deu prevalência ao elemento internacional, reviu a jurisprudência do então Tribunal Federal de Recursos, que considerava até então a competência da Justiça do Trabalho. Após baixados os autos para o juiz federal, da juiz singular, que acolheu a imunidade de jurisdição, o caso retornou ao STF, a quem competia o julgamento do recurso que envolvia Estado estrangeiro e nacional brasileiro, por conta do artigo 119, inciso 2. Isso é bom lembrar também que existe no direito internacional duas formas de jurisdição. Aí já é doutrina, tá? Importante você notar. Existe a jurisdição que é pessoal, de instituto persona, como a gente chama, que está estabelecida lá na Convenção de Viena de 61 e na Convenção de Viena de 63. Existe uma outra imunidade de jurisdição que é a do Estado estrangeiro. Essa imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro está baseada no costume internacional. O RESEC, inclusive, pondera que desde os anos 70 não existiria até então um costume sólido em matéria de imunidade de jurisdição, como se observa na Convenção Europeia de 72 sobre imunidade de Estado e no Foreign Sovereign Immunities Act norte-americano de 76. No caso da Constituição nossa, federal, da República Federativa do Brasil, o Constituinte de 1988 ele dispôs no artigo 114, e aí você não precisa ir lá, mas é importante você ter registrado, artigo 114, que a Justiça do Trabalho compete o julgamento, a Justiça do Trabalho, né, ela é competente para julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregados, abrangidos os entes do direito público externo, ou seja, depois da emenda constitucional de 2014, as relações trabalhistas, mesmo em relação a Estado estrangeiro, ou seja, artigo 114, emenda constitucional 45 de 2004, compete à Justiça do Trabalho. Beleza? Queria falar de outra coisa. À medida que as discussões na Comissão de Direito Internacional e também na Assembleia Geral das Nações Unidas avançavam na tentativa de, digamos,
codificar uma convenção internacional em matéria de imunidades de Estado estrangeiro, consolidou-se um consenso quanto à necessidade de se limitar as prerrogativas soberanas exclusivamente aos atos de império. A Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade de Jurisdição dos Estados e seus bens, adotadas em 2004, ainda não entrou em vigor e o Brasil também não é signatário. Esse cenário reflete o fato de que o conteúdo da referida matéria é objeto de debate no cenário internacional. Se você for citar um autor importante, assim, doutrinário, para discutir a questão da matéria de jurisdição, eu vou citar o Ian Browne, porque ele toca num ponto que eu achei bacana e importante assim, para você balizar a sua discussão na terceira fase. Ele vai lembrar que a imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros repousa num princípio do direito romano, que é parem parem non habet jurisdictione, mas também no princípio da não intromissão dos assuntos internos. Ou seja, a imunidade absoluta ela repousa no primeiro princípio, né, que é o parem parem non habet jurisdictione. Mas tem autores, ele lembra isso, que sustentam que esse princípio seja historicamente uma invenção moderna. O fato é que o desenvolvimento e a densificação da imunidade relativa não representa uma ruptura histórica, mas traz dentro dela a retomada da vinculação da imunidade da jurisdição às atividades próprias do Estado estrangeiro. Então, é importante você ter a referência doutrinária do Jus Browne, ter a referência da Comissão Internacional, a Comissão de Direito Internacional da ONU, a referência da Assembleia Geral das Nações Unidas. No caso, para restringir os atos de a imunidade de jurisdição aos atos de império. Beleza? A doutrina da finalidade do ato, isso é interessante. A doutrina da finalidade do ato está vinculada à noção do interesse público. Finalidade do ato, interesse público. A doutrina da natureza do ato toma por base as atividades tipicamente públicas, que abre as hipóteses de exceção à imunidade para temas do tipo natureza comercial, trabalhista, entre outros. Embora a finalidade do ato também abra exceção, a doutrina da finalidade também abarca esses temas. Ou seja, o que define se o ato é de império é o interesse público. Entendeu? Não é necessariamente o fato do Estado estar participando. É o interesse público, é o fundamento. Aliás, é bom vocês citarem uma nota circular de Itamaraty, um tanto antiga, não muito antiga, mas é a nota 560. Por meio dessa nota, a Secretaria de Estado comunica às representações estrangeiras do Brasil, claro, a inexistência de imunidade de jurisdição em matéria trabalhista. Inexistência de imunidade de jurisdição em matéria trabalhista. Nota circular 560. Outra referência importante à matéria encontra-se no agravo de instrumento 139671. Agravo de instrumento 139671 da relatoria do ministro Celso de Mello do STF. Vai no mesmo sentido da nota circular. Aliás, o STF, é importante observar, concluiu pela imunidade de jurisdição em matéria trabalhista da ONU e do PNUD, baseado na Convenção de Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. Se você pegar lá o nosso decreto 27784-550, que indica aí um procedimento arbitral para a solução de conflitos. Que a referência desse entendimento do STF para o caso das Nações Unidas e para o caso do PNUD, que há imunidade em matéria trabalhista? Terceira fase, hein? Quebrando, hein? Muito bem. Recurso extraordinário 578543 de 2013. Recurso extraordinário 578543 de 2013. Caso da ONU e caso do PNUD. Decreto
27784 de 1950, Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. Muito bem, os dois principais problemas jurídicos. Esse aqui é um ponto importante. Falar sobre um caso brasileiro, que é a usina de Belo Monte. Não vai cair a usina de Belo Monte, mas vai cair Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí você vai precisar bater. O que pode cair, claro, a usina na prova de geografia, mas vamos falar de direito internacional. Por isso eu lembrei da corte. Os dois principais problemas jurídicos que envolvem a construção da usina primeiro, a necessidade de oitivas das comunidades indígenas antes da autorização da construção do empreendimento. O STF, felizmente ou infelizmente, a gente não vai nem entrar no mérito, ele sinalizou pela não necessidade do consentimento prévio e informado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a garantia de permanência das comunidades indígenas em suas terras tradicionais. A questão da oitiva, ela está estabelecida no parágrafo 3º, artigo 231 da Constituição. E, claro, na Convenção 169 da OIT. Outra que, inclusive, foi internalizada. Então, você tem o mandamento constitucional, no artigo 231, parágrafo 3º, e você tem a Convenção 169 da OIT. Se você tiver interesse em citar a internalização da convenção, você pode citar o decreto legislativo 143 de 2002. Muito bem. Os dois povos indígenas que serão afetados diretamente no caso da usina, isso é para você gastar o seu conhecimento sobre o Brasil, são os Jurunas, da terra indígena Paquissamba, na margem direita da Volta Grande, e os Arara, da terra indígena Arara da Volta Grande, na margem esquerda. Recentemente, o STF tem se posicionado de modo a garantir que tribos indígenas permaneçam em suas terras. Aí você pode citar o caso da Raposa Terra do Sol. O STF tem se manifestado no sentido de que o decreto legislativo, o 788, que autoriza o empreendimento de Belo Monte, condicionada, claro, à conclusão favorável dos estudos de viabilidade, esse decreto não é passível de controle de constitucionalidade no entendimento do STF. Além disso, segundo o próprio STF, a Constituição de 88 não prevê a necessidade de oitivas das comunidades indígenas afetadas pelo Congresso Nacional antes de autorizar o aproveitamento dos recursos hídricos. Põe a posição do STF e refaz a referência ao STF, tá? Porque o assunto é bastante controverso. Se você escolher, por exemplo, a referência do Ministério Público Federal ou da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente vai ter uma outra leitura, tá bom? Mas faz a referência do STF que você está seguro. Não precisa entrar em polêmica. A prova de terceira fase, ela não quer a sua opinião, ela quer o seu conhecimento. E você demonstra conhecimento mostrando as opiniões que você conhece. Beleza? Muito bem. Caso os tribunais superiores brasileiros não garantam a agenda de direitos humanos, os direitos humanos propriamente ditos, é possível ação no âmbito, como a gente conversou, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Na Corte Interamericana, por exemplo, o direito ao acesso à informação foi reconhecido tanto por meio de normas, e aí você pode citar o artigo 131 da Convenção, como por meio da própria jurisprudência. Aí tem muitos casos. Eu citaria o Claude Reis versus Chile, de 2006. A decisão do STF pela improcedência da ADPF 153/2010, aí já é um outro assunto. Vocês lembram da ADPF? É que por número assim vocês não lembram, né? Eu vou falar do caso, vocês vão lembrar. A ADPF 153/2010 foi do relator Eros Grau. Ela está relacionada à complexidade do contexto da mudança de regime, com atenção especial para a estratégia jurídica adotada pelo Brasil para possibilitar a transição para a democracia. Estão lembrando? Lei de anistia, exatamente. O ministro Eros Grau ponderou sobre a distinção entre o texto normativo e a norma jurídica, na medida que a interpretação do direito deve ser vista não como meramente declaratória, mas sim como forma constitutiva. De um lado, portanto, texto normativo,
de outro lado, norma jurídica. Aliás, o ministro Eros Grau esteve esse ano, há uns 3 ou 4 meses, no Instituto Rio Branco, fazendo palestra para os meninos do CAD. Depois vocês dêem uma olhada lá no. Eles estão agora com um canal no YouTube, tá? O ministro Eros Grau fez uma palestra lá. Agora, se você não tiver tempo, ou não tiver saco para assistir a palestra, eu acho bacana você citar a DPF 153 de 2010. Existe, segundo o ministro, uma característica geral das anistias que está precisamente na sua condição de relacionar-se com os fatos e serem concedidas a pessoas indeterminadas. Aliás, tem um tema que eu preciso até dar uma respirada, porque ele vem dessa DPF, que é sobre a tirania dos valores. Já ouviram falar? Tirania dos valores. Eu acho que é um tema muito interessante para a segunda fase do concurso, na prova de língua portuguesa. É para a segunda fase de inglês, na composition, e, sobretudo, para a prova de direito internacional. Acho que pode muito bem cair. O que seria a tal da tirania dos valores? Não sei se já ouviu falar do Hertmann. Ele sustenta que tende a erigir-se um tirano único de todo o ethos humano, quando um determinado valor apodera-se de uma pessoa. Isso ocorre à custa de outros valores materialmente não opostos. Estamos em perigo quando alguém se arroga o direito de tomar o que pertence à dignidade da pessoa humana como um valor particular. Quando isso ocorre, o valor do humano assume forma e substância parametrizada pela medida de quem o reivindica particularmente. Isso é submissão à tirania dos valores. Vale a reflexão, vale voltar ao vídeo para eu não precisar repetir e você pensar, porque você vai ouvir agora, mas escutar mesmo você vai escutar depois. É uma reflexão bastante densa, mas importante para uma questão, tá bom? Aliás, vale citar, você cita o Hertmann, para aprender a escrever Hertmann, Hartmann, tá? O ministro Eros Grau ainda, o voto do cara foi muito bom, viu, gente? O ministro Eros Grau entendeu que ao Poder Judiciário não cabe reescrever ou revisar textos normativos, embora a atuação interpretativa do Supremo possa produzir distintas normas. Em matéria de anistia, há jurisprudência do Supremo no sentido da autolimitação. Nesse sentido, eventual revisão da Lei 6683 de 79 caberia sim ao Poder Legislativo, constitucionalizado inclusive pela Emenda Constitucional 2685. A Justiça de Transição, exatamente um pouco desse processo de ingresso à democracia, claro, Justiça de Transição é uma questão mais ampla, doutrinária, enfim, mas é nesse contexto da lei da anistia. A justiça de transição ela ocupa-se da concepção de justiça associada a períodos de mudança política, em que são, melhor dizendo, discutidas alternativas jurídicas aplicáveis a transgressões empreendidas pelo regime anterior. Pontos importantes desse processo podem ser elencados, meus queridos. Primeiro ponto importante. Primeiro, você pode pôr A, B, enfim, numérico como você achar melhor. A responsabilização dos integrantes do regime anterior pelos atos do passado. Ponto 1. Segundo, a prevenção de novos conflitos. Terceiro, a implementação do direito das vítimas. E quarto, a construção da verdade sobre o passado. Eu acho que você monta uma boa redação de segunda fase, ou mesmo, eventualmente, dependendo como vier o comando da prova de direito, tocando em 4 parágrafos aí, ó. Prevenção, ou melhor, a responsabilização dos integrantes do regime anterior pelos atos do passado, a prevenção de novos conflitos, a implementação do direito das vítimas e a construção da verdade sobre o passado. Gente, toma nota, toma nota. Um debate clássico que ficou conhecido como Paz versus Justiça, ou Peace versus Justice,
Nesse debate, as escolhas a fazer em processo de transformação política estariam relacionadas à dicotomia entre, por um lado, o pleno esquecimento do passado em prol da reconciliação, lei de anistia, por exemplo, e, por outro lado, a obtenção da justiça retributiva, né? Que é o julgamento dos perpetradores, por exemplo. Aliás, uma boa referência para você citar é Louis Mallinder. Muito bem, vamos falar sobre outro assunto. Duplo grau de jurisdição, que é uma questão de direito constitucional, mas há outros regimes, como o direito comunitário, por exemplo, que toca na questão. Aliás, no caso europeu, as duas exceções ao direito ao duplo grau de jurisdição são os casos de condenações impostas com razão de recurso contra a sentença absolutória, bem como os casos de condenações impostas pelos tribunais máximos do país. A sistemática do direito interamericano é um pouco diferente. A jurisprudência vem afirmando que o respeito ao duplo grau de jurisdição é absolutamente indispensável. O caso Barreto Leiva, de 2009, demonstra que o entendimento da Corte Interamericana, fundada no artigo 8 da Convenção, ela sustenta que o cerceamento ao duplo grau de jurisdição viola direito humano, inclusive julgados pelo órgão judiciário máximo do país. Isso gera um debate sobre as questões que são iniciadas no Supremo. Né? Qual seria o duplo grau de jurisdição? Não vou dar canja, só estou colocando a questão. O Supremo ele decide pela prevalência da Constituição sobre quaisquer convenções internacionais. Disso vocês sabem. Inclusive as de proteção aos direitos humanos. Tá? Isso faz com que, e já vou dar a resposta da pergunta, porque isso podia ser bem uma questão de terceira fase. Não estou lamentando não, gente. É porque eu acho que seria mais legal você fazer uma pausa agora e se perguntar como fica o duplo grau de jurisdição para ações iniciadas no STF. Faz a pausa aí. Bem, fez a pausa? Vou voltar aqui e vou te dar um gancho. O Supremo decidiu pela prevalência da Constituição, como não podia ser diferente, sobre quaisquer convenções internacionais, inclusive a de proteção dos direitos humanos, que impede a aplicação aqui no Brasil do artigo 8º, inciso 2, a linha H, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Assim, o STF também não afirma em relação às leis. A CF não precisa dizer-se sobreposta aos tratados. A hierarquia está íncita em preceitos constitucionais inequívocos, como os que submetem à aprovação e à promulgação da Convenção ao processo legislativo. Ou seja, se está lá, prevalência da Constituição, hierarquia, dualismo moderado, entendeu? O recurso extraordinário 466-343, 466-343/2006, traz um novo status normativo aos tratados de direitos humanos no direito pátrio. Trata de um status supralegal. Pode pôr lá, Gilmar Mendes na veia. Eventual defesa do Estado em relação ao caso da ação penal 470, aliás, é importante isso, hein? Eventual defesa do Estado em relação à ação penal 470, para quem não lembra, a ação penal 400 é a ação do mensalão, ela pode ir à Corte Internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque ela poderia afirmar que o Supremo julgou os embargos declaratórios. Entretanto, o artigo 8, inciso 2, linha H, ela não se refere exatamente a isso. Porque o que diz porque é o seguinte, entendi o que eu anotei aqui. A ação 470 começou no STF. O Supremo está dizendo, olha, aqui é a supremacia da Constituição, então não vai ter como atender o artigo 8º da Corte Interamericana, da Convenção Interamericana.
Pois bem, os companheiros lá da ação 470 vão poder recorrer e exigir o duplo grau de jurisdição na Comissão Interamericana? Bem, o problema é que o artigo 8º, inciso 2, a linha H, refere-se ao direito de recorrer da sentença a um juiz ou tribunal superior. E nós temos o Supremo como instância. O ato de ratificar e se comprometer com o tratado é ato soberano do Estado, cujo descumprimento pode acarretar responsabilidade internacional. O Brasil ratificou a Convenção Interamericana em 92, sem reservas, inclusive. Além disso, o artigo 7 do ADCT estabelece que o Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. O artigo 63, parágrafo 2º da Convenção, possibilita um provimento cautelar tendente a impedir o imediato cumprimento da sentença por parte da Corte, se já tiver, claro, tomado conhecimento do caso ou mesmo a pedido da comissão. Ou seja, os companheiros podem buscar a Comissão de Direitos Humanos, que pode, por sua vez, pleitear na Corte, pelo menos, a suspensão da execução da pena. Me parece que não foi o caso, mas fica um bom debate para a terceira fase e uma boa oportunidade para a gente defender o entendimento do Supremo, que é a tese do dualismo moderado. Beleza? Meus queridos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tomado nota. Eu sei que a gente está com uma plateia que tende a crescer nesse momento de terceira fase. E estamos juntos, vamos continuar estudando, continuar firme, como eu sempre gosto de dizer. Candidato bem preparado é só a ponta do iceberg. Há toda uma estrutura que nos coloca nessa condição. Espero que você seja também a ponta de um iceberg. Grande abraço, eu volto com o vídeo 4 de Direito Internacional, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.